E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo tranquilo? Onde você está nesse mundão de Deus aí, tudo, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo bacaninha? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Tá conseguindo suportar aí as dificuldades da vida? Em nome do nosso Senhor Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, como é que está a vida? Tudo em paz? Consegue? Sempre na paz de Deus, né? Sempre, 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 que é o que nós temos que nos sustenta, beleza? Ó, eu sou o Paulo, se você não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Darro 1970. Mais uma vez aqui com o vídeo, mais uma vez nós estamos aqui nessa luta de sempre com a resenha, sempre com um livro novo, né? Nós não paramos, aqui a gente não para, beleza? Então curta o vídeo, se inscreve aí no canal, ó, se inscreve aí no canal, se inscreve aí, dá o seu joinha, beleza? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, se você quiser ajudar o canal, ó, 988-290-767-91 é o Pix do canal do Paulo, beleza? Se você quiser ajudar, a ajuda é sempre bem-vinda, ainda mais nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo. Se você tiver aí um troco aí, ó, muito obrigado, agradeço mesmo, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, tem o meu Instagram aí, se você quiser entrar no meu Instagram, ó, @paulodarro1970, que tá aqui embaixo, entra aí, beleza? E a gente volta já já, que vamos fazer aqui uma resenha aqui de um livro aqui muito bacaninho, beleza? Muito legal. Esse livro aqui, ó, O Primeiro Guerreiro, do Orlando Paz Filho. Esse livro aqui, ó. Tranquilo? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aí, a gente volta já já. Tranquilo? Valeu, até já já. Então, né? É isso aí. Assistiu a aberturazinha, né? Entrou, né? Beleza? Então vamos aqui, ó. Esse livro, O Primeiro Guerreiro, Angus, O Primeiro Guerreiro do Orlando Paz Filho. Nós, algum tempo atrás, não sei quanto tempo, não sei se foi meados do ano passado, né? Meados do ano passado, eu fiz uma resenha desse livro extraordinário aqui, que caiu na minha mão por acaso, eu não conhecia, Diário de um Cavaleiro Templário, este livro aqui, entendeu? Eu achei isso aqui em sebo, tava andando por aí e tal, aí encontrei esse livro. Eu já tinha visto ele, achei o título interessante, Diário de um Cavaleiro Templário, e o assunto Cavaleiro Templário sempre me interessa, né? É uma coisa que me interessa pra caramba. Aí eu falei, cara, eu vou atrás desse livro aqui. Inclusive eu vou dar uma paradinha aqui, que eu vou botar a camiseta do Cavaleiro Templário, entendeu? E a gente já entra na sequência aqui para falar do Primeiro Guerreiro aqui, que é justamente aqui, ó, o Diário do Cavaleiro Templário e o Angus, este livro aqui, que eu acho que eu tinha prometido da outra vez que eu ia atrás, né, que eu ia procurar e que eu ia fazer uma resenha, eu ia ler e fazer resenha. Pronto, beleza? Cavaleiro Templário aqui, ó. E em homenagem ao livro do Orlando, né? Esse livro aqui, tá aqui, ó, Camisa dos Templários aqui, ó, do Cavaleiro Templário, beleza? Então é o seguinte, aí meses depois, obviamente, eu topei finalmente com o livro do Orlando Paz Filho. Assim, assim, não tem um assunto, pelo menos esse aqui, o assunto aqui difere desse aqui um pouco. Depois, no segundo, né, o Guerreiro de Deus, é que nós vamos entrar nas Cruzadas. Que é esse segundo livro aqui que eu vou ler ainda futuramente e vou entregar aqui a resenha aqui, ó. Segundo, ainda tem o terceiro ainda, mas terceiro eu não disponho ainda. Tá vendo? Eu ainda não consegui. Que dizem, né, o terceiro livro é meio que algumas coisas tiradas já do segundo, porque parece que nas entrevistas que eu li do Orlando, o negócio era sete livros que ele ia produzir, né? Ele ia produzir e acabou ficando nesses três aqui. Esse livro, inclusive, é de 2003, foi publicado em 2003. Ele disse que começou a escrever com 14 anos e foi publicar com 40. Foi publicar com 40 anos, entendeu? Esse Angus. Ele começou, imagina, se você passa esse tempo todo, se você passa uma vida, né, escrevendo e reescrevendo, o negócio tem que ficar muito bom, né? A ideia aqui é escrever e reescrever o livro. Realmente, assim, eu procurei clichês, procurei aquilo que, né, artistas brasileiros, o escritor brasileiro, ele produz a coisa meio nas coxas e vambora, né? Não vou desmerecer o brasileiro. Eu sempre digo que o brasileiro, quando ele quer, ele faz algo extraordinário. Tá aí exemplos e exemplos de autores, artistas, gente extraordinária que sentou a bunda aí por aí e produziu livros, arte em geral,
sem apoio de ninguém, sem apoio de nada, sem apoio de Estado. Os caras sentam e fazem algo como esse Angus aqui, que é um livro muito bom. Se você que é adolescente aí, você vai ler, vai achar sensacional. Se é um cara velho, também vai achar sensacional também, da mesma forma. Eu tive que pesquisar, né? Eu fui aqui, ó, pegar aqui, ó, Fúria Nórdica, entendeu? Fúria Nórdica. Eu fui pesquisar sobre, né? Porque eu fiquei pensando aqui que o material, vamos tirar, vamos imaginar de onde é que o Orlando ele foi atrás, né? Diz que pesquisou, foi em São Paulo, nos mosteiros, pesquisou bastante para poder sair essa obra que eu considerei assim realmente muito boa. Olha aqui, ó, nesse livro aqui. Ele dá porque isso aqui tem a ver com os vikings, tá? Só para não perder o fio da meada, tem a ver com os vikings esse Angus aqui. Ó, o ano de 793, estou lendo aqui, dessa enciclopédia aqui, ó. O ano de 793 começou sinistro para o povo que habitava Nortúmbria, no nordeste da Britânia. Houve imensos redemoinhos e relâmpagos de acordo com relatos da época e dragões flamejantes foram vistos voando nos céus. Para os cronistas da época, eram os graves presságios do terror que se seguiria sinais cósmicos de um eminente sacrilégio. Naquele ano, a calamidade abateu-se sobre Lindisfarne, ao largo da costa da Nortúmbria. Na ilha solitária e varrida pelo vento viviam apenas os monges do mosteiro de St. Cuthbert. Não havia defesas, pois talvez se acreditasse não serem necessárias. Lindisfarne era a ilha sagrada, reverenciada como o primeiro centro do cristianismo na Britânia. Seu mosteiro existia há mais de 150 anos. A 8 de junho daquele ano, no entanto, velas quadradas reluziram no horizonte do Mar do Norte e os navios que a ostentavam, longos e baixos, com popas e proas bem curvadas, cruzaram rapidamente as águas e aportaram na praia de Lindisfarne, despejando uma horda de guerreiros avermelhados, homens grandes e selvagens que se atropelaram em costa acima em direção ao mosteiro. Ali espalharam a devastação, invadindo capelas e depósitos, matando quem encontrasse pelo caminho. Estava atrás dos tesouros de São Cuthbert, manuscritos com iluminuras, encadernados com capas adornadas de joias, crucifixos de ouro, taças de comunhão de prata. Ao final da pilhagem, levaram não só ouro e pedras preciosas, mas também monges para serem vendidos como escravos. Deixaram o mosteiro em ruínas. O santuário estava arrasado, segundo o cronista, e os corpos dos santos pisoteados como estrume nas ruas. Esses atacantes eram marinheiros magistrais, lutadores ferozes e saqueadores cobiçosos. Nas décadas seguintes apareceram repetidas vezes em toda a Europa. Em 794 atacaram Jarrow, junto ao rio Tyne, onde trabalhara o venerável Beda, primeiro historiador da Britânia. Em 795 caíram sobre Santo Columba, na ilha de Lona, bem como sobre mosteiros remotos nas ilhas de Innisbafin e Innismurray, na costa ocidental da Irlanda. Em 799 tomaram São Philibert e Noirmoutier, na foz do rio Loire. Aprofundaram-se na França, local que iria usar como base para ataques ao continente. Na década de 840, aprofundaram-se na França, onde atacaram Rouen, Nantes, onde em 843 mataram o bispo no altar da catedral. Chartres, Amiens, Tours, Orleans, Paris assaltaram tantas igrejas e mosteiros que levaram um cronista posterior a escrever, talvez apocrificamente, que uma nova frase foi acrescentada na litania cristã: da fúria dos nórdicos livrai-nos o Senhor. Eu fui pesquisar, né? Eu tinha material aqui sobre os nórdicos, aí eu estava lendo aqui o livro e pensei, caramba, eu tenho alguma coisa sobre os nórdicos na Inglaterra. Sem contar que eu sou um leitor voraz, né, do Príncipe Valente, né, do Ralph Foster. Quem me conhece sabe que eu sou um leitor, né, das antigas do Príncipe Valente, muitos e muitos anos. E tem alguma coisa bem romanceada, Hoje, lendo Angus, eu sei que o Ralph Foster passou bem, né, assim... Cavaleiro, ele era o Príncipe Valente, né, com o pai. Eles vão parar na Britânia, vão conhecer o rei Arthur, que é citado aqui, beleza? É citado aqui o Arthur, é citado no Angus.
Então aqui vai ter toda uma, justamente essa questão dos nórdicos, né, a invasão os nórdicos, o próprio Valente que é levado, né, levado preso, né, junto com o pai o pai foge, que é a primeira página aqui, né, o pai foge, vai parar na Inglaterra, e ele vai crescer, o Valente vai crescer e vai conhecer exatamente o rei Arthur. As histórias se passam lá por volta de, assim, muito, né, muito com boa vontade, passam por volta seria no ano 400 depois de Cristo, com muito boa vontade. A gente está falando aqui de 800, tá? A nossa história, ela começa exatamente no ano de 865 aqui, né? A história aqui começa em 865. Tem o Angus, que ele é filho do Ceolwulf, né? O Ceolwulf. Eles estão preparando uma invasão, né? Os nórdicos partem para invadir a terra dos anglos. Eles estão lá alvoroçados para ir atrás dos tesouros. E eles vão fazer aquela devastação que eu falei ali no Fúria Nórdica. Eles vão. E esse é um garoto ainda. Ele está junto com o pai. E eles vão passar por massacres e massacres. Vão massacrar para todo lado. Eles vão ter um contato com um sujeitinho. Um sujeito que vai estar acompanhando com eles, que é o Ivair, né? O Ivar, o sem ossos, é o Ivar, não posso esquecer. O Ivar e o seu filho Halfdan, vai ser traído, o pai vai ser traído, ele vai entrar em batalha e vai morrer, vai ser assassinado. O filho vai ser obrigado, o Angus vai ser obrigado a fugir. Ele vai ter que fugir, porque esse Ivar está querendo matá-lo. Ele vai fugir, ele vai entrar em contato com um monge chamado Nennius. E esse Nennius vai ser o que vai dar a ele a noção do cristianismo. Vai passar para ele o cristianismo, as noções de Deus único, porque ele servia obviamente ao Thor, ao Odin, dessas figuras nórdicas, e ele vai compreender, depois de ele ver todos os horrores, né, que os nórdicos são capazes de fazer, ele se converte ao cristianismo. O Angus, ele se converte ao mundo cristão e assim, ele não vai deixar de ser um guerreiro, obviamente que não. Mas o que ele quer mesmo é a vingança, ele quer se vingar desse tal de Ivar, o sem osso. Eu vou voltar aqui de novo para a Fúria Nórdica. Aqui, ó. Ele vai, essa parte aqui vai ser exatamente o do livro. Ó, algumas coisas vai ter aqui o histórico, né, que vai estar aqui no primeiro guerreiro, vai estar aqui. Nisso que eu vou ler aqui, ó. Em 860, no entanto, os vikings estavam abandonando os ataques relâmpagos. O movimento parece ter começado na Dinamarca, talvez devido à pressão da população, talvez porque simplesmente quisessem novas terras. Em 865, que é o nosso ano aqui, em 865, onde começa a história, bandos de vikings começam a desembarcar na costa oriental da Inglaterra sob o comando de chefes fabulosos como Ivar o Sem Osso, que eu acabei de falar, né? Ao contrário de seus predecessores, pretendiam conquistar e não apenas saquear. A Inglaterra que encontraram era uma coxa de retalho de pequenos reinos em rixa, estabelecidos no século V, quando anglos da Dinamarca e jutos e saxões vindo do sul tinham conquistado boa parte da Britânia, derrotando os celtas nativos e os remanescentes da Britânia romana. Agrupados em pequenos exércitos de algumas centenas de homens, os guerreiros dinamarqueses vestiam-se e lutavam ao estilo tipicamente viking. Entravam em batalha usando algum tipo de roupa protetora, uma camisa de malha, de anéis de ferro, entrelaçados se fossem ricos para isso, ou uma jaqueta de couro forrada com placas de osso por dentro. Em geral, levavam um pequeno escudo de madeira, talvez reforçado com couro ornado de ferro, e usavam eventualmente um elmo cônico de couro ou metal. O lendário capacete viking com 2 chifres era evidentemente usado em cerimônias religiosas e não em combate. Independente de como estivessem vestidos, registrou um cronista, o viking parecia tão selvagem e grosseiro que evidenciavam quão sanguinários eram pela simples aparência. Iniciava-se uma batalha entre os vikings e os anglo-saxões com uma chuva de mísseis, lanças, flechas, pedras. Depois vinha a parte da batalha preferida pelos vikings, e com o combate corpo a corpo. Atacavam o oponente com lanças em riste e sem atirá-las, e com outras de suas armas favoritas, espadas e acha d'armas, que é o machado que tem aqui
que o Angus ele fala sempre que é a arma favorita dele usar. Ele não sabe, ele vai aprender muita coisa, justamente, ele vai ter que aprender muita coisa para poder virar esse seu primeiro guerreiro. Ele vai ter que aprender algumas técnicas de luta, que como ele era muito jovem, quando o pai morre, ele ainda tá meio, ele vai enfrentar lutas e não vai conseguir vencê-las, vai quase morrer. Teve situações que ele vai quase ficar nas últimas, vai até quase morrer. Justamente por conta da inexperiência dele como guerreiro. Mas ele vai aprender, vai ficar forte. Aí ele vai ter os exércitos, ele vai juntar os exércitos dele e vai sair justamente para ir atrás desse Ival sem ossos e outros também que fizeram ele comer o pão que o diabo amassou, para dizer, né? Aqui, ó. Atacava os oponentes com lanças em riste, sem atirá-las, e com outras de suas armas favoritas, espadas e acha d'armas. A espada de 2 gumes tinha menos de 1 metro, mas era pesada, tal como um machado que ostentavam uma lâmina de 30 centímetros de largura e tinha de ser erguido com as 2 mãos. A espada era manejada em movimentos cortantes. Os guerreiros lutavam até com até quando um deles tombasse ou desistisse. Morrer com bravura trazia honra para o viking, pois a maioria acreditava que sua alma seria transportada para o Valhalla, a grande mansão do deus Odin. Um grupo extraordinário de guerreiros era particularmente devoto de Odin. Lutavam como possessos, rolavam os olhos, mordiam os escudos, urravam como animais enraivecidos e às vezes entravam na batalha sem armadura de proteção, nem qualquer outra roupa. Eram os Berserkers, que vai ter aqui também, vai falar aqui dos Berserkers. Talvez fosse induzido por métodos de auto-hipnose, como gritos e saltos rítmicos, ou simplesmente pelo consumo exagerado de cerveja ou vinho. Seu nome originou a palavra inglesa berserk, que significa frenético, furioso. Assim eram vistos por suas vítimas. Frenéticos ou apenas lutando com ferocidade viking, os invasores dinamarqueses descobriram uma meia dúzia de pequenos reinos da Inglaterra, altamente vulneráveis, e logo tomaram um deles, East Anglia, em 866. No ano seguinte penetraram nos domínios da Nortúmbria e conquistaram York. Quando encontravam resistência, como aconteceu com os reis dessa região, sua resposta era selvagem. Em 867, por exemplo, capturaram o rei Ela, que vai estar aqui também, o rei Ela, e submeteram-no a uma crueldade brutal, assim chamado sacrifício da águia de sangue. Prática horrenda no qual abriam o peito da vítima e puxavam os pulmões para fora. Vai estar aqui também. Deixando-os bater como asa nos suspeitos finais do moribundo. Está aqui também. Está aqui. Os reinos caíram um após o outro nas mãos dos impiedosos dinamarqueses. Em 880, já controlavam boa parte do norte e do leste da Inglaterra. Um único reino continuou com os anglo-saxões, o Essex, no sudoeste da ilha, e resistiu bravamente aos vikings. Seu rei Alfredo, que vai estar aqui também, era o soberano mais ilustre da Europa desde Carlos Magno e o único governante inglês de todos os tempos a receber o epíteto de O Grande. Tal como o imperador dos francos, era um erudito que estimulava o conhecimento e um estudioso ardente das artes de governar e guerrear. O estadista em Alfredo levou-o a concluir um tratado de paz com o líder viking Guttirul, está aqui também, em 886. Esse tratado forneceu base legal para as conquistas vikings, reconhecendo a hegemonia dos dinamarqueses sobre mais de metade da Inglaterra. Uma área de cerca de 65 mil quilômetros quadrados ficaria conhecido como Danelaw, sob leis dinamarquesas, mas o estrategista Alfredo induziu-o a se preparar para novas guerras. Reformou o exército para reduzir as deserções, adotando um sistema rotativo. Enquanto uma metade dos soldados estava pronta para o combate, a outra estava em casa com a família. Ergueu uma série de fortificações e redutos onde seu povo poderia se refugiar durante as incursões dos vikings. E construiu uma marinha com navios quase 2 vezes maiores que os dos vikings, de acordo com a crônica anglo-saxônica. O talento militar de Alfredo foi decisivo quando a guerra voltou em 892, com a ajuda do Angus, né? Aqui. Antecipando táticas modernas, destruiu todos os víveres e animais de uma região, deixando a terra arrasada para o inimigo. Forçou os dinamarqueses para fora do acampamento deles, 32 quilômetros ao norte de Londres, ao construir fortes junto ao rio Lea
e bloquear a correnteza, deixando-o sem água. Em 896 alcançou a rara distinção de ganhar uma batalha naval com os vikings. Em 899, quando Alfredo morreu, o inimigo abandonara as tentativas de anexar o Essex e se fixar em Danelaw. Ali os dinamarqueses e anglo-saxões conviveram razoavelmente bem. Basicamente, você vai ver tudo isso aqui nesse livro, tá? Basicamente, você vai ver esse resumo aqui da Fúria Nórdica, dessa edição aqui, essa edição de histórica, né, sobre os vikings. Você vai ver aqui no livro Angus. Ele vai se apaixonar por uma menina, por uma lutadora, né, por uma menina de um reino chamada Gwyneth. Ele vai se apaixonar por ela, ele vai guerrear, vai fazer as guerras e sempre com o intuito de voltar a encontrar com ela, né, quando ele sai para lutar junto com Alfredo. Ele vai sair para encontrar, já tá forte, ele vai voltar, vai ver as consequências dela ter ficado, né, lutando, está em guerra o tempo todo, né, ela tá em guerra o tempo todo, ela é filha de um rei lá, e ela vai ficar lá em luta, e a ideia é eles se encontrar, eles voltarem a se encontrar, beleza? Tem eu não posso dizer que ele é filho, né, filho da Brigid MacLachlan, tá? O nome dele é o reinado do Angus MacLachlan, tá? Não posso esquecer de dizer isso. E assim, eu não posso deixar, não esqueço de falar que nós temos autores além do nosso queridíssimo aqui Orlando Paes Filho. Você tem que procurar também materiais do Eduardo Spohr, tem livros, ó, Eduardo Spohr, tem livros aqui, vou botar a capa dos dois livros aqui, ó, tem a Batalha do Apocalipse, tem o Santo Guerreiro, a Batalha do Apocalipse, tem a Batalha do Apocalipse, tem o Santo Guerreiro e tem o Filhos do Éden e outros livros também de autores brasileiros, tá? Eu não posso deixar de dizer isso, brasileiros que fogem um pouquinho da ideia de ficar escrevendo sobre Nordeste, sobre o Brasil em si, etc. Brasileiros do mundo, esses autores aqui, eles escrevem para o mundo e os livros são consumidos no mundo inteiro, tá? São consumidos no mundo inteiro. Não são livros para consumo, só consumo interno. Um livro desse aqui, ele roda o planeta. Isso aqui foi febre por volta de 2003, há 20 anos atrás. Esses livros da série Angus e outros, né, eles foram febre, muito consumidos. Por isso que onde você vai, geralmente, você vai em sebo, você vai rodar por sebos, você encontra muito material desse. Tanto que, como eu disse, eu encontrei esse aqui em sebo, entendeu? É autor de muitas vendas. Passou inclusive o livro lá do Harry Potter. Foi da mesma época aqui no Brasil, muito mais vendido que Harry Potter. A galera conhece pra caramba isso aqui, beleza? A galera conhece pra caramba esse material do Angus. Nós temos aqui o Angus 2, como eu falei, ó. Beleza, gente? Então espero que vocês tenham gostado. É um livro que é para ser lido. Você pode ser adolescente, pode ser já maduro. Eu tenho os meus 50 ali, gostei. Tem os desenhos do autor. A gente não posso deixar aqui de colocar, ó. Deixa eu botar aqui. Ele mesmo faz os desenhos. Tem muita coisa aqui de Jesus. Olha aqui os desenhos dele, ó. Ele faz os desenhos. No outro ali já é colorido, ó. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma passagem aqui para mostrar aqui, ó. Uma passagem aqui para mostrar para vocês do texto. Tá vendo? Tem aqui, ó, várias passagens aqui que eu separei. Olha aqui. O moral dos guerreiros estava elevada, pois achava que nada iria se opor a eles. A consciência do nosso poder aumentava, fazendo com que a cobiça dos jarros voltasse seus olhos injetados para as peças de ouro e prata e seus relicários que existiam nos monastérios, como está ali no texto, né? Northumbrianos, está ali no texto. E foi sobre eles, principalmente, que os senhores da guerra vikings dirigiram a fúria de suas hordas. Nosso exército investiu sobre toda a Nortúmbria, desolada e desprotegida, cobrindo com raio de sangue o chão por onde passava. Igrejas e monastérios foram destruídas com fogo e espada. E quando partiam do lugar, os nórdicos não deixavam nada em pé, a não ser umas poucas paredes. A grandeza da civilização nortumbriana virou fumaça diante dos meus olhos, e o ataque escoto de que eu continuamente suspeitava não acontecia, e pareceríamos absolutos em nossa mortandade.
Envolto nas chamas da destruição, vi monges, homens devotados, criarem beleza para louvar o seu Deus, morrendo não para salvar o ouro e a prata com que homenageavam o seu Senhor, mas a honra do Deus cristão, pois julgavam que quem estava sendo roubado, imaculado, era ele. E passei a lhes admirar a coragem e a fidelidade ao seu Deus. Aqueles religiosos, piedosos, estudiosos, compenetrados não nos enfrentavam com armas, mas sim com palavras. Não tinham ódio nem medo em seus corações. Os mais jovens e inexperientes, bem como aqueles imaturos o bastante para se deixarem levar pelo transporte de coragem que momentaneamente os dominava e os fazia se oporem a nós com prosaicos instrumentos agrícolas à guisa de armas, tombavam como juncos ceifados à foice. Os anciões e os sábios, porém, ajoelhavam-se e punham-se a rezar, o olhar perdido em transe místico, saudando a morte da mesma forma como os guerreiros de Odin se entregavam às valquírias. De alguma maneira, pela primeira vez, constatei que há outras formas de coragem que não a do soldado. Acostumado a ver destemor apenas nos jogos de guerra e fraqueza nas mulheres e monges a quem sempre julguei covardes e medrosos, percebi finalmente que aqueles têm sua têmpera moldada na forja da espera e uma bravura baseada na paciência, enquanto os homens de Deus são, por sua vez, destemidos na profissão daquilo em que creem. Deixa eu ver outra aqui. Eu separei algumas aqui. Ó, na manhã seguinte, ao assassinato de Rand Larsen, Ceolwulf, que é o pai dele, do Angus, foi eleito líder dos homens de Vestfold, que estavam impressionados pela forma como ele tinha tomado para si a tarefa de vingar a morte de seu antigo jarl. Aquela briga era, na verdade, dos vikings de Vestfold. Mas a honra era de meu pai. O valor que ele dava aos seus princípios jamais permitiria que presenciasse algo que julgasse justo sem tomar partido. Provavelmente, homens menos honrados ou que não se metem em assuntos que não são deles vivem mais. Isso, porém, não importava a Ceolwulf. Aquele era meu pai, e é essa a grande lição que aprendi com ele. Um guerreiro deve sempre lutar por aquilo que acredita. Não era o ouro saqueado, as terras conquistadas, o gado arrebanhado, as riquezas cobertas de sangue que motivavam Ceolwulf. Ele lutava por aquilo que julgava ser verdade, pelo valor de seus feitos pessoais, para eternizar sua fama nos seus atos. Há reis que são incapazes de tais feitos pessoais, e para que seu nome seja lembrado depois da morte, mandam construir imensos salões revestidos de toda sorte de luxos. Meu pai sempre me ensinou que tal fama não perdura, pois é falsa. Ceolwulf me mostrou com seu exemplo que a única forma de se conquistar a honra é defendendo a verdade. E apesar das múltiplas faces da verdade, ela é em última instância única. O real propósito do guerreiro que se diz honrado. Depois que Ceolwulf aceitou liderar os homens de Vestfold, ele veio se reunir comigo e com Brage. Angus, disse ele, quero que você e Brage conheçam minha vontade. Eu não proferi palavras, mas concordei com os olhos. Brage, por sua vez, deu um sorriso de quem já sabia o que Ceolwulf iria falar. Eu luto pela minha honra e pela minha fama, continuou ele, e este é o motivo pelo qual vim para esta guerra. Agora, porém, é preciso que eu vá mais fundo na minha batalha. Svanvige é um covarde, mentiroso. Ele seduz como uma cobra, hipnotizando sua vítima, e ataca somente quando tem segurança. Não é homem de palavra, é um rato, que mente, que apunhala pelas costas. Ele não vai me enfrentar de homem para homem como não enfrentou o Rand, pois sabe que não teria chance alguma. Vai, portanto, tentar fugir do desafio que lhe fiz e me matar pelas costas, como já mostrou ser sua tática. Se isso acontecer, Angus, encarrego você de buscar a minha vingança, pois só assim meu fantasma poderá seguir para Asgard. Parece o Hamlet. Parece a história do fantasma do pai, né? O pai vira e fala, ó, você, se acontecer qualquer coisa comigo, você vai ter que se haver você vai ter que fazer a vingança. A vingança é minha. A vingança é minha. Isso não vai acontecer, disse eu, tomando de medo infantil de que perder meu pai. Odin, o deus do guerreiro, não permitirá que um valente caia da forma tão indigna. Aí ele vai falar aqui sobre Odin, etc, etc. Deixa eu ver se tem mais uma passagem aqui. Deixa eu ver aqui, acho que mais pro final. Tem aqui, rapaz, tem passagens aqui maravilhosas sobre o cristianismo. Esse ensinamento desse Nennius, as palavras do Nennius são assim, fantásticas. Realmente, é um livro cristão, tá? É um livro muito cristão. Eu ouvi críticas de gente da esquerda,
esquerdista, porque o cristianismo é muito desnecessário nesses temas, entendeu? Você está falando que por exemplo, o Orlando ele é cristão, tem até blog dele sobre cristianismo, procure aí se vocês quiserem, tem blog dele na internet, por exemplo, ele é muito conservador e muito cristão, então os livros dele giram em torno disso. Se você não gosta, olha lá, ó, aqui tem uma passagemzinha aqui, né? Permaneci lá por mais de um ano. Se minhas contas estiverem certas, eu teria acabado de completar 21 anos naquele inverno que se iniciaram no ano de 871. 21 anos. Deixa eu ver mais uma passagem aqui. No excesso de confiança, arrisquei perguntar ao rei Rodri se não deveríamos nos lançar de vez contra a Mércia e matar Ceolwulf. A resposta que ele me deu demonstrou sua experiência e paciência. Eu me lembrei das distantes palavras do velho Brage, o bardo que me instruía quando eu ainda era um rapaz. Certa vez lembro como se fosse hoje, em nosso ataque à Anglia do Leste, ele me disse as mesmas palavras que o rei me repetia agora. A paciência é a maior arma de um guerreiro, Angus. O resto são máquinas, bestas e ferramentas. Ele vai falar aqui, né? Retruquei que sentia asco de um títere como Ceolwulf, que tinha devotado sua obediência aos nórdicos como se fosse um escravo deles. A resposta do rei foi outra lição para mim. Um títere, isso é muito importante, hein? Pegue aí. Um títere, como você mesmo disse, Angus, é um subordinado de alto escalão e no caso de Ceolwulf, um subordinado de Halfdan. Ser líder e ao mesmo tempo subordinado de um tirano traz a Ceolwulf o pior de dois mundos, pois se por um lado ele deve total obediência ao seu superior, por outro tem o peso da responsabilidade de ser rei de seu povo. Sua vida se estreita entre o perigo das revoltas e o desagrado de seu terrível líder. É um homem sem paz nem comando, Angus. Você não pode ver, mas Ceolwulf já é um homem morto. Muito bom. Deixa eu ver mais uma aqui. Essa aqui é excelente, ó. Jamais conseguiremos entender os mistérios de Deus. Jamais saberemos explicar os acontecimentos adversos e os infortúnios que nos sobrevêm. Mas também não é nossa missão sermos passivos. Para isso, não haveria necessidade de Deus nos ter minuciosamente engendrado e nos falar no silêncio de sua voz inaudita por meio de inspirações e eventos que nos atingem vigorosamente. E assim nossa fé é colocada à prova em cada momento de nossa vida, especialmente nas horas difíceis. É um livro realmente fantástico, é um livro muito bom. Como eu falei, tem mais uma passagem aqui. Aí eu vou concluir aqui o vídeo. Aquela noite passei em vigília orando a Deus e o tempo pareceu alongar-se. Na manhã seguinte parti em busca do guerreiro a quem deveria entregar a magnífica espada. Após uma semana descendo as montanhas geladas, tive outra visão. Uma visão aterrorizante e a presença do mal. Foi quase insuportável. Surgirá no futuro uma ordem poderosa, a ordem do esquadro e do compasso. A ordem do esquadro e do compasso. A ordem do próprio Satanás, feita da aliança entre reis e demônios por meio do olho que tudo vê, que é Satanás, a fim de escravizar todo o gênero humano, espargindo ondas de desejo a corroer a alma dos homens, cegando-os, impedindo-os de sentir a beleza de enxergar as estrelas, produzindo rios de enxofre que carregam toda sorte de bestas mortas, doenças e explosões de fogo, lavrando a terra, semeando cadáveres aos montes. A poderosa ordem causará em seu avanço faminto a derrubada dos bosques sagrados, o sacrifício das matas, o desprezo aos animais e o endurecimento do homem, levando-o à mais profunda baixeza de sua alma. Seus líderes que moram no topo da pirâmide conspirarão para os justos serem esmagados e prosperarem somente os maus. A mentira será aceita como verdade, e a verdade será encarada como tolice ou fábula. As mães matarão seus filhos em seus ventres, e isso farão espontaneamente. A falsidade será vista como sabedoria, e a ciência será a mais pura rejeição a Deus. Satanás erguerá seu reino de trevas sobre todo o mundo, dominando-o por completo. E será a provação para todo homem temente a Deus e a seus mandamentos. Será a ocasião em que Deus, em sua infinita misericórdia, formará seus mais temíveis cavaleiros, os campeões do fim dos tempos, que, com a ajuda dos anjos, dos santos e da rainha do céu, combaterão o bom combate para a glória de Deus. Bacana, hein? Esse é o livro Angus, tá? Que eu não conhecia, li, achei muito bom.
e você tem a segunda parte, depois tem uma terceira. Essa aqui é a segunda parte, o primeiro livro aqui, e essa é a segunda parte que eu ainda vou ler e vou fazer resenha futuramente. Essa aqui, ó, é da editora Novas Páginas, tá? De 2003, essa edição aqui, Novas Páginas. E depois a segunda vai vir da Planeta, tá? Da Planeta. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Orlando Paes Filho, tem umas entrevistas dele na internet aí que vale a pena dar uma olhada. Ele fala bastante do livro. Vale muito a pena dar uma lida. E você conhece. Se você não conhece isso aqui até agora, vale muito a pena. E também, assim, vale como estudo também de história também. Se você viu que eu fui pesquisar até em enciclopédia sobre os vikings. E eu já vi que eu já conheci alguma coisa com o Príncipe Valente. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Falei um pouquinho do O Primeiro Guerreiro, Angus, O Primeiro Guerreiro, o livro do Orlando Paes Filho. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, se inscreve aí no canal, comenta, dá seu like aí, beleza? Valeu, até a próxima. E da próxima nós vamos vir aqui com o segundo livro, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.